Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Lucas, estou muito agradecido de estar aqui para falar no calendário temático 2018 do Sebrae, no mês especial do turismo e artesanato. O tema do assunto de hoje é o turismo que não compete com a internet. Né? Nos dias de hoje, nesses tempos globalizados e conectados, integrados, né? Sobreviver num mundo sem internet é praticamente impossível. E eu vim aqui explicar um pouco de algumas experiências vividas e que temos sobre o turismo que ainda não se integrou a essa rede chamada internet, que muito assusta a todos. Né? Antes de entrar no tema da palestra, eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Lucas Condru Davis, eu sou turismólogo, tenho um MBA em gestão ambiental, sou diretor de uma agência de turismo, que atua nos segmentos de eventos, incentivo e de turismo receptivo, em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais. Tenho uma experiência legal em organização de eventos corporativos, ligados ao associativismo na Câmara Americana de Comércio, e fui coordenador de algumas operações turísticas, grandes operações turísticas em Belo Horizonte, como a Copa das Confederações em 2013, onde eu coordenei uma operação de mais de 6.000 pessoas, a Copa do Mundo de 2014, onde a equipe toda trabalhou com mais de 20.000 pessoas em Belo Horizonte, algumas turnês do Cirque du Soleil, alguns artistas famosos que vieram a Belo Horizonte, e todos eles precisaram de alguns serviços especiais, e todos esses serviços não foram contratados na internet. E eu vou aqui explicar para vocês como que, um pouquinho, né, não como, um pouquinho de como a gente conseguiu fazer isso, porque o tempo é um pouco reduzido. Entrando um pouquinho no tema turismo, né, hoje o turismo é a economia que movimenta 10% do PIB mundial, 1 a cada 11 empregos no mundo é gerado através da economia do turismo, e hoje os principais emissores de turistas do mundo, claro, é os Estados Unidos, a China, por serem os países mais populosos, e o Reino Unido, né, que vem como terceiro destino. Hoje nós temos grandes empresas ligadas à internet, né, que são as grandes marcas do turismo hoje, né? A gente tem aí o Booking.com, que hoje desmistificou as reservas de hotel, facilitou as reservas de hotel para todo mundo. O Airbnb, que desmistificou também a locação de casas para temporada, locação de apartamentos. O Decolar, que trouxe para a mesa de jantar das residências a forma fácil e ágil de se comprar uma passagem aérea. Né, e várias outras empresas, como a Uber, como o iFood, que vem agregando valor e acaba que também estão interligadas à indústria do turismo. E aí a gente pensa, como que a gente vai sobreviver nesses tempos de hoje sem competir com a internet? A grande ideia é a diferenciação. E eu vou citar 3 nichos, três segmentos do turismo, que hoje são bem trabalhados e crescem cada dia mais, e que não dependem da internet para sobreviver, e que não se encontra na internet alguns desses segmentos que eu vou falar aqui agora. O primeiro desses segmentos é o turismo de luxo. O turismo de luxo é o turismo que, no turismo, é o segmento que mais cresce hoje, exponencialmente. A rentabilidade das empresas ligadas ao trabalho de turismo de luxo, elas têm hoje um crescimento exponencial. E por que disso? Porque os passageiros, eles não estão ligados ao produto. Ele não é um passageiro que quer um fast food do turismo, ele não quer chegar e comprar uma passagem aérea no Decolar.com e ir viajar. Ele precisa de uma assessoria para realizar aquela viagem, ou até mesmo um suporte de um especialista em algum destino específico, por serem pessoas viajadas, conhecidas, escoladas, né? Então nós temos aí o turismo de luxo como um segmento que mais cresce. Hoje o passageiro compra a exclusividade, ele compra a grife. Então nós temos aí um levantamento de 13 hotéis no Brasil, hotéis de luxo, e quando se faz um levantamento de onde vieram essas reservas nesses 13 hotéis, a grande maioria não veio do Booking.com. Então, a gente ainda tem, nesse segmento do turismo de luxo, alguns clientes que compram fora da internet, e esses precisam de bastante serviço. Eu vou citar para vocês um exemplo de uma experiência minha.
uma secretária do presidente de uma empresa me ligou há algum tempo atrás, me chamando no escritório dele para conversar um pouquinho sobre uma viagem para a Alemanha. Eu estranhei, falei assim, poxa, o presidente dessa empresa, viajado como é, vai me ligar para fazer uma viagem para a Alemanha, né? Ele pode entrar no Decolar, comprar a passagem dele, reservar o hotel no Booking, a vida da pessoa está resolvida. Mas quando eu cheguei lá, eu fui entender que não era uma simples viagem para a Alemanha. O presidente dessa empresa, ele tem um hobby que é colecionar cavalos. E ele estava indo para uma feira, para uma exposição de cavalo árabe, na divisa da Alemanha com a Bélgica, e precisava de uma pessoa especialista, não só para fazer o traslado dele, mas para colocar ele no hotel mais próximo do parque de exposição, fazer a inscrição dele não só nos leilões de cavalo árabe, mas também na exposição de cavalo árabe, providenciar almoço, jantar, veículo à disposição dele, tudo que ele precisaria para poder curtir e aproveitar essa exposição de cavalo, que é o hobby dele. E eu entendi que, às vezes, a gente chega com algumas barreiras em alguns clientes, achando que a pessoa ela é autossuficiente, turisticamente falando, mas a grande maioria das vezes não é. Tem um outro exemplo interessante de um australiano, presidente de uma multinacional, que estava vindo para Belo Horizonte, e a secretária do presidente aqui do Brasil ligou para a nossa agência, pedindo um suporte para ele vir para Belo Horizonte. Eu também estranhei, falei assim, a secretária é daqui, todo mundo da empresa é daqui da cidade de Belo Horizonte, por que que eles estão precisando dos meus serviços para receber essa pessoa? Quando eu fui chegar na sala de reunião deles, eu entendi que eles não só queriam vir para Belo Horizonte, mas queriam rodar o Brasil inteiro, passear em Foz do Iguaçu, no Pantanal, no Nordeste, em Manaus, dormir no hotel de selva, ir para o sul da Bahia, e isso não se compra na internet, né? Eles não conseguiam montar esse roteiro no Brasil para ele e para a família, porque esse presidente dessa multinacional trouxe a família e aproveitou essa viagem para conhecer o Brasil, eles não iam conseguir comprar no Booking.com, no Trivago, ou no Decolar, ou em qualquer uma dessas ferramentas online. Essa viagem foi feita, foi um sucesso, ele saiu daqui encantado, e vários amigos de relacionamento pessoal dele, da Austrália, vieram para o Brasil para fazer esse mesmo roteiro, também sem comprar na internet. Então é possível hoje, no turismo de luxo, atender bem, um turismo 5 estrelas, com valor agregado, e ganhando dinheiro, que é o importante. Acho que todo empresário quer ganhar dinheiro, né? Ele abre a empresa com o intuito de ter lucro. A gente consegue ganhar dinheiro e sobreviver atuando nesse segmento de luxo, tentando não competir com a internet, agregando valor, agregando serviços para a atividade turística. Agora eu vou citar um turismo que particularmente eu gosto mais, que é o turismo de experiência, promover experiências marcantes, que às vezes são simples, mas que para os tempos modernos ficam cada vez mais escassas, mais raras nas nossas vidas. Tem um exemplo clássico de uma agência parceira aqui de Belo Horizonte, que organiza roteiros de caminhadas lúdicas na natureza, às vezes em silêncio, às vezes recitando poemas, às vezes de meditação, e todas essas caminhadas eu chamo de experiências, porque as pessoas elas se renovam, elas se transformam. E eles têm um atendimento, um carinho do início até o fim da caminhada. Não é só na hora que a pessoa põe o pé na trilha para andar e quando termina a caminhada, quando ela entra na van para voltar para Belo Horizonte. A experiência começa não na venda, na hora de escolher qual caminhada fazer, na hora de entregar o cajado do tamanho certo para aquele caminhante, recomendar para ele o calçado adequado para a caminhada e criar, lógico, o tema daquela experiência. Eu já tive diversas experiências muito interessantes ligadas à caminhada na natureza, como já proporcionei, né, na minha agência algumas experiências diferentes com queijo aqui no interior de Minas, com cachaça aqui em Belo Horizonte e também no interior de Minas, onde você não consegue encontrar isso hoje em nenhuma ferramenta na internet. O próprio Google tem uma agência de turismo que atende eles e compra experiências. Outro dia a gente estava com um grupo da Google em Belo Horizonte, fazendo experiências com as pessoas no Mercado Central, no mercado gastronômico, no Mercado da Boca e em outros atrativos de Belo Horizonte. Então é possível se promover experiências com valor agregado, às vezes
o preço dessa experiência, o valor financeiro, o custo dela, não é o importante, é o que aquilo ali vai transformar a vida da pessoa. E esse tipo de turismo cresce cada vez mais. As agências que se especializam nesse segmento, nesse nicho, e trabalham nesse segmento de forma correta e adequada, conseguem se destacar e conseguem formar uma clientela muito assídua, que repete, que compra de novo, porque são atividades que renovam a alma da pessoa. E hoje em dia, nesse mundo corrido e estressante que nós vivemos, ter experiências inovadoras, diferentes, e que nos resgatam aos tempos passados, um contato maior com a natureza, às vezes refresca a alma. E isso daí tem no turismo crescido bastante. Um outro segmento, e esse dos três é o que mais cresce no planeta hoje no turismo, é o turismo que as grandes agências de turismo, as multinacionais do turismo, cresceram o olho agora e estão tentando de alguma forma entrar nesse segmento. É o turismo de MICE. O que significa o MICE? MICE significa Meetings, Incentives, Conference and Exhibitions, que seriam encontros, incentivos, conferências e feiras. Esse tipo de turismo está muito ligado ao turismo corporativo, porém não totalmente ligado a ele, né? Então o turismo de MICE ele anda ao lado do turismo corporativo, ao lado das empresas, né? Porque a grande maioria das empresas dos consumidores desse tipo de turismo são empresas que investem em relacionamento ou com fornecedores, ou com clientes, ou em motivação profissional, engajamento com a marca, né? Eles tratam a viagem como uma ferramenta motivacional daquele cliente, fornecedor, parceiro ou funcionário. Nos tempos de turismo que tenho aí nesses 15 anos que eu trabalho com turismo, presenciei e vivenciei algumas experiências realmente marcantes nesse segmento de turismo, que não só transformaram as empresas, mas transformaram as pessoas, né? Porque a gente parte do princípio que um benefício financeiro a pessoa não marca, mas uma viagem com uma experiência inesquecível, a pessoa nunca mais vai esquecer. E quando essa experiência é proporcionada por uma empresa, ela vincula essa experiência àquela empresa. E aí eu posso citar diversos exemplos de assuntos e serviços prestados na Copa das Confederações, na Copa do Mundo, e alguns eventos seguidos a esses dois grandes eventos que foram um sucesso. Por exemplo, as ações que foram feitas com o Banco Santander durante a Copa Libertadores da América. O banco era um dos patrocinadores do evento e levava seus principais correntistas para assistir a alguns dos principais jogos. Ações que fortalecia bastante a marca dessa instituição financeira frente aos clientes, e os clientes nunca esqueciam dessa experiência proporcionada por essa instituição financeira. Da mesma forma como várias outras empresas hoje atuam nesse segmento, e posso citar algumas experiências minhas, né? Uma empresa de tecnologia, que eu já citei, a própria Google, veio para Belo Horizonte e queria proporcionar para os seus colaboradores uma experiência marcante em Belo Horizonte, que estivesse ligado à gastronomia mineira, né? E foi bolado em conjunto com a área de eventos dessa empresa de tecnologia e a agência de turismo que atende essa empresa, um roteiro no Mercado Central de Belo Horizonte, com degustações nas principais barracas e nas principais tendas gastronômicas, onde eles puderam experimentar a limonada, o caldo de cana, o queijo de Minas, a cachaça, o doce de leite, o café, o pão de queijo, a broa, todos os itens que compõem a mesa de um mineiro. E esse tipo de experiência, por mais que seja uma experiência corporativa, né, que foi uma empresa proporcionando isso para os seus funcionários, é uma experiência que esses funcionários não vão esquecer nunca. E saíram daqui de Belo Horizonte realmente encantados com a experiência que foi proporcionada para eles. Numa proporção maior, um outro banco, uma instituição financeira, proporcionou para alguns clientes assistir uma corrida de Fórmula 1 numa curva muito famosa do circuito de Mônaco. Quando
a empresa para pensar no investimento que é feito para levar esses principais clientes para ter essa experiência, às vezes eles dão 2 ou 3 passos para trás e falam, opa, não vou fazer esse investimento. Mas o retorno em motivação, em desafio, em integração da equipe, em fortalecimento da marca, que isso gera para a empresa, muitas das vezes paga essa viagem com sobras. Então, esse segmento ele já é um segmento consolidado na Europa e nos Estados Unidos e vem se consolidando no Brasil como um segmento muito promissor no turismo. E também mais uma das formas de se diferenciar da internet. Porque uma empresa dessa, por mais que ela tenha a maior tecnologia do mundo, os melhores sistemas, os melhores parceiros, ela não vai conseguir realizar todas essas experiências por conta própria. Né? A gente posso citar um outro exemplo um pouquinho menor, que foi aqui no Brasil, com um torcedor de um clube aqui de Belo Horizonte, que foi premiado para entrar com o time no campo. Isso não custou nada para a empresa, mas a experiência que ela proporcionou para o funcionário saiu de lá tão motivado que os resultados de meta e de produtividade dele cresceram assustadoramente, pela empresa ter proporcionado para ele entrar no campo junto com o time que ele torce. Então, existem formas da gente vincular a viagem, o turismo, os serviços turísticos ao segmento corporativo, fugindo da competição com a internet e tornando os nossos negócios rentáveis e lucrativos, né? Que é a ideia dessa apresentação de hoje. A conclusão disso tudo, existem segmentos no turismo que ainda não competem com a internet. E por mais que ela evolua, o cliente ainda vai continuar comprando esse turismo offline. Ele não vai comprar na internet. Ele exige um atendimento exclusivo, ele exige um embalamento personalizado daquela viagem, daquele serviço, e a internet ele pode utilizar como uma ferramenta de busca e comparação de preço, mas ele vai comprar personalmente com um agente de viagem, por telefone, uma reunião pessoal, apertando a mão, porque é dessa forma que funciona hoje. A gente não pode falar do futuro, né? Integrar o turismo, viagens, experiências, é uma das formas mais inovadoras e de motivação de engajamento profissional. Então, hoje, as viagens turísticas, elas viraram uma ferramenta inovadora de transformar isso em motivação profissional, batimento de meta e rentabilidade para a empresa. Departamentos de marketing, de recursos humanos, eles enxergaram isso como uma ferramenta fantástica de transformar setores que às vezes estavam precisando de uma integração maior ou precisando de uma evolução no segmento da área comercial, como, por exemplo, uma viagem às vezes refresca a mente de todo mundo e traz todo mundo de volta feliz, satisfeito e pronto para trabalhar. A minha ideia, a ideia, né, da apresentação é essa, mostrar para vocês 3 segmentos no turismo que a gente consegue trabalhar sem depender das ferramentas online para se fazer reserva. Hoje a minha agência sobrevive assim, conheço agências que vivem assim, sobrevivo não, a gente vive assim, e conheço muitas agências que vivem muito bem dessa mesma forma. Estamos à disposição para o que precisarem, os nossos contatos vão estar aí disponíveis aí online. Um abraço e muito obrigado pela atenção.